Olá, Taurino, Taurina, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Touro. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. No final dessa leitura, eu irei trazer um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, taurino, um presente para você, taurina. Na casa 1, nós temos a energia da Rainha de Espadas. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 10 de paus. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 5 de copas. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia da Rainha de Espadas, nós temos o 3 de paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a Rainha de Ouros. Sobre a energia do 10 de paus, nós temos a carta do Ás de paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 5 de paus. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre o 5 de copas, nós temos o 4 de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 4 de paus. Gratidão. Bem, taurino, taurina, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a energia da Rainha de Espadas, nós temos a carta das alianças. Sobre a energia do 10 de paus, nós temos a carta dos jardins. E na perspectiva de futuro, sobre o 5 de copas, nós temos a energia da serpente. Gratidão. Bem, taurino, taurina, a energia do presente ela será regida pela carta a Rainha de Espadas. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta, das alianças, que traz o aspecto das parcerias, tanto das parcerias de cunho profissional, como também as parcerias de cunho afetivo e sentimental. Mas nós temos aqui a expressão das ideias. Então, a Rainha de Espadas pede aqui um processo de comunicação, de fala, seja dentro do ambiente de trabalho, ou seja fora, nas nossas relações sentimentais e afetivas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro.
Então, há aqui a obtenção, né, de sabedoria através das outras pessoas, como se houvesse aqui um processo de observação. É como se nós estivéssemos aqui também falando pelos outros ou para os outros. Há um processo de defesa, né, como se a gente tivesse aqui muita autonomia intelectual, como se fosse um professor, um treinador, né? Então, às vezes, também impaciente, né, em relação a este aspecto da ignorância, enfim. Mas a rainha de espadas é a palavra sempre levando a verdade. Ela traz aqui a energia da espada sobre a mão, mas ao mesmo tempo ela traz o aspecto de frieza, a mestre fria da sabedoria. Então, o tarot está pedindo aqui para que você seja um pouco mais fria, e não sentimental quando você estiver aqui lidando com as outras pessoas. Então, cuidado com o aspecto emocional, seja em relação às tuas questões de cunho mais íntimo, ou seja em relação às tuas questões de cunho profissional. Há necessidade aqui de manter-se distante do campo emocional. Há necessidade de ser mais racional, mais fria do que emotiva quando você estiver lidando aqui com as outras pessoas. Abaixo nós temos a Rainha de Ouros, que traz o aspecto do sustento, né, do sustento material, não só a si, mas também atrelada à energia e à vibração das outras pessoas. Há aqui uma certa consideração ou cura em relação ao corpo físico. Há aqui a necessidade de observar algumas questões ligadas à saúde, principalmente à dieta, à alimentação. Há uma preocupação com o meio também ao qual você está inserido, inserida. A necessidade de fazer atividade física ao ar livre, colocar os pés no chão, né, em contato com a terra, em contato com a natureza, porque essa carta também representa o sustento e a nutrição. O tarot está dizendo que é época de colheita, você é muito prático, prática, né, ajudando os outros, mas que você precisa aqui estar sintonizado com os ciclos e as estações. É uma observação um pouco mais do eu interior, a própria percepção da Rainha de Ouros, né? Porque é uma carta que traz esse aspecto, né, de abundância e de muita prosperidade. Atrelado a essa energia, nós temos o 3 de paus, que fala aqui sobre a chegada de novas oportunidades, mas que a gente tem que sempre pensar adiante ou fazer planos para o futuro. Está alguns passos, né, além. A espera aqui dos nossos investimentos, mas o 3 de paus traz o aspecto do trabalho por conta própria aqui na energia do presente, dando lucro, mas é importante ter uma grande visão, né? É pensar grande, porque o 3 de paus, assim como a Rainha de Ouros, traz essa energia de liderança, né? E de liderança principalmente nos negócios, nas questões ao qual a gente quer empreender, mas que nós devemos sair um pouco aqui da zona de conforto, né? Há uma intenção, então traga essa intenção e coloque isso, jogue essa intenção ao universo, mas há necessidade de dar o primeiro passo para que as coisas cheguem, né, até você. Então vamos tirar essas ideias do campo da mente, né, e concretizar e trazer essas ideias para a matéria, para o campo da matéria. Há essa necessidade aqui de fazer com que os teus desejos, as tuas intenções e as tuas metas se materializem. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Se não ressoar, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos
O 10 de paus, atrelado à energia dos jardins, é como se nós estivéssemos trazendo aqui para o nosso presente fardos do passado e muitas responsabilidades sobre nós, e aí a gente se sente sobrecarregado, sobrecarregada, com a bagagem pesada, né? Há uma energia de opressão, onde há outras pessoas dependendo diretamente de nós, e nós carregamos aqui esses peso sobre os nossos ombros. É como se nós sentíssemos aqui incapaz de enfrentar a opressão. É como se o desafio aqui fosse superar os nossos próprios limites, né? Muitos de nós estamos assumindo esses fardos por vontade própria, porque aqui nós temos a carta dos jardins, pois tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Também é parte de nós estas escolhas. Desde já eu peço desculpas a você pela voz, tá? Pelo cansaço, mas espero que você esteja compreendendo a mensagem. Abaixo desse 10 de paus, nós temos o Ás de paus e o 5 de paus, também energia de fogo, trazendo aqui o aspecto da inspiração, né? Da centelha divina, das energias e expressões primordiais, como o 3 de paus aqui na casa 1, que é impulsionar esses desejos, né? É impulsionar a nossa ambição, a nossa vontade direcionada a um objetivo específico, que é a intenção. E tem que ser uma intenção pura, é um impulso. Nós precisamos aqui de energia de empolgação, é aumentar a paixão, a energia. Pode ser início de um projeto, de um negócio, que traz aqui as incitações dos nossos desejos. Isso está na energia do passado, mas que a gente tem que trazer esse impulso, né, para o nosso presente, atrelado aqui à energia do 3 de paus. Um outro aspecto é o 5 de paus, que é como se nós estivéssemos trazendo oposições de ideias ou de conflito dentro do trabalho e da carreira. É uma disputa, é combate, é competição, testes, né? Treinamentos, mas tudo isso aqui para que a gente supere essas dificuldades, para que a gente possa se aprimorar, crescer, vencendo aqui outras pessoas. Esse conflito, ele está conduzindo a uma oportunidade de crescimento e de provação. Não se preocupe, você está saindo dessa energia aqui vitorioso, vitoriosa. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Na casa 3, taurino, taurina, na energia de futuro, nós temos o 5 de copas, né? E o 5 de copas atrelado à energia da serpente. O 5 de copas é a representação aqui de um rio de lágrimas, né? É como se na perspectiva de futuro você sentisse a dor da perda, você lamentando um fim, né? É um sofrimento emocional, mas você tem que reconhecer que essa dor tem um propósito, é respeitar a dor da perda desta outra pessoa, né? Porque a tristeza ela é um aspecto temporário. O 5 de copas pode ser uma relação sentimental e afetiva que será cortada, né, a separação, como também pode ser aqui o universo expurgando, né, lançando fora uma amizade, né, falsa pela própria representação da serpente. Então há aqui este distanciamento, vamos dizer assim, correlacionado a essa energia, essa vibração, onde o universo vai limpar tudo aquilo que não é essencial na sua vida, principalmente as pessoas de má fé, né? Então, uma amizade aqui que será cortada na perspectiva de futuro. Ou, para alguns de vocês, uma relação afetiva e sentimental que não gera, assim, tantos frutos e que não faz você crescer. Atrelada à energia do 5 de copas, nós temos a energia do 4 de copas, que traz as mágoas, ó, o sentimento de mágoa em relação a essa outra pessoa que a gente tem que soltar, porque senão iremos viver no desânimo, na decepção e, consequentemente, isso faz com que a gente tenha aqui oportunidades perdidas, porque nós estamos vivendo na tristeza ou no passado, e aí a gente se fecha para o novo e se fecha também para as questões de cunho sentimental e afetiva. É a estagnação emocional ou a sensação, o aborrecimento, ou até mesmo a falta de sorte,
O universo sempre trazendo algo novo, mas como você está mergulhada nas mágoas, no sentimento de sofrimento do passado, você não consegue ver as novas possibilidades. Então, há a necessidade de trazer expansão e de se permitir as novas conexões e agradecer, né? Porque o universo está fazendo uma limpeza aqui de uma pessoa, né? Expurgando esta falsidade representada pela serpente. Ainda nessa perspectiva, nós temos o 4 de paus na casa 3, na energia de futuro, que traz a ação de graça. Primeiro a gente vai limpar, para depois a gente focar nas colheitas sendo feitas, na realização dos nossos projetos, focado em você, focado na sua família, né, no lar feliz, porque o 4 de paus é a segurança, né, a vontade e os nossos desejos sendo realizado na perspectiva de futuro, é o resultado e a manifestação dos nossos sonhos, mas que a gente precisa compartilhar esse sucesso com as pessoas que querem a nossa felicidade, com as pessoas que estão à nossa volta, atrelado ao nosso seio familiar e não através dessa energia representada aqui por um amigo falso ou uma amiga falsa. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, taurino, taurina, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente esta leitura. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do Salmo que irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 71, arcanjo de número 71, Raíel. Acredito que essa seja a pronúncia, Raíel, arcanjo de número 71. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, também é o salmo de número 108, e a mensagem diz assim: este anjo conduzirá à abundância, à felicidade e verdade, lhe dando energia, talento e segurança para realizar as suas atividades. Pratique sua fé, invoque-o para ter sempre pensamentos corretos e justos. Raíel, arcanjo de número 71, o salmo é o salmo de número 108. Peço perdão pela voz, tá? Pelo cansaço. Como indicação de leitura, eu estou trazendo o livro Praticando o Poder do Agora. Na leitura anterior, eu falei sobre o livro O Poder do Agora, também de autoria de Eckhart Tolle. E no Praticando o Poder do Agora, ele traz aqui os ensinamentos essenciais, né? Meditações e exercícios para que a gente expanda a consciência, né? Para quem já leu ou conhece a filosofia do poder do agora, são exercícios e meditações para que a gente possa alcançar a felicidade, a paz interior e o processo de iluminação. Ele diz assim: a liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber então que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. E é quando começamos a acordar. Então, este é o exercício para que a gente se liberte, né, da falsa ilusão do eu, da falsa ilusão do ego. Eu tirei um recorte aqui, ele diz assim: a identificação do ego com o sofrimento. Estou dizendo isso por quê? Porque eu já estive nesse lugar. Então, gostaria que você observasse e depois pegasse esse livro e estudasse a fundo para que você possa também se libertar desse sofrimento. Ele diz assim: observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a este respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente.
Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Por que escolhemos o sofrimento? Esta é uma das questões. Se a gente escolhe o sofrimento, a gente também pode escolher a felicidade. Se você pode fazer isso, ninguém pode fazer por você. Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo, perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separamos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Se um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual, alguns terapeutas estão aptos a reconhecer essa função desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente quando estiverem trabalhando com você. A primeira coisa para lembrar é que, quando você construir a sua identidade em função do sofrimento, não conseguirá se livrar dele. Enquanto investir uma parte do seu sentido ou do eu interior no seu sofrimento emocional, você vai resistir ou sabotar inconscientemente cada tentativa para curar o sofrimento. Por quê? Porque você quer se manter inteiro e o sofrimento se tornou uma parte essencial de você. Esse é um processo inconsciente e o único caminho para superá-lo é torná-lo consciente. Então, recomendo essa leitura para você do Eckhart Tolle, Praticando o Poder do Agora, que vai trazer algumas essências, alguns ensinamentos essenciais, algumas meditações e exercícios para que a gente possa expandir a nossa presença no agora. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o livro, bem como para o tarô e o baralho cigano que eu utilizo nesta leitura. Se possível, deixe aqui um comentário, tá? Se você já leu ou se você pretende ler esse livro. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.